Vamos falar agora sobre o ensaio de flexão. O ensaio de flexão, ele basicamente consiste na aplicação de uma carga, ou seja, de uma força, no centro de um corpo de prova específico apoiado em dois apoios. De novo, esse corpo de prova e todas as condições do ensaio sendo definido pelas normas. E aí a norma para tudo quanto é gosto. A carga, tal qual aos outros ensaios, vai começar de um valor zero e vai aumentando gradativamente até a ruptura do corpo de prova, quando se trata de materiais frágeis ou compósitos ou madeira. Para materiais dúcteis, o ensaio utilizado normalmente é o ensaio de dobramento. Por que isso acontece? O ensaio, como foi dito no primeiro tópico, consiste em um corpo de prova apoiado sobre dois apoios, onde se aplica uma força no centro desse corpo de prova. Se o material é frágil, vai chegar um determinado momento dessa flexão que ele vai romper. Se o material é dúctil, a deformação pode ser tão grande que ele forme uma espécie de U e passe pelos apoios. Então, para materiais dúcteis, se faz um ensaio de dobramento. Nesse ensaio de dobramento, tende-se a ver se há um rasgamento na parte externa ou onde as fibras estão sendo tracionadas. O valor da carga é medido em função do deslocamento do ponto central em resposta ao ensaio. Esse deslocamento será chamado de flecha. Então é muito utilizado na indústria de materiais cerâmicos e para metais duros como os ferros fundidos, aço ferramenta e aço rápido. E dentro do ensaio, os valores obtidos são o módulo de ruptura, que equivale à tensão de ruptura do material, o módulo de elasticidade, que equivale ao módulo de elasticidade que a gente conhece lá dos ensaios de tração e compressão. Então, conseguimos, através do ensaio de flexão, o valor da tensão na ruptura e o módulo de elasticidade. E basicamente esses ensaios podem ser ensaio de flexão em 3 pontos, ensaio de flexão em 4 pontos e ensaio de flexão pelo método engastado. Como são eles? Aqui nós temos a figurinha que vai mostrar um ensaio de flexão em 3 pontos. Quais são esses 3 pontos? 2 são os apoios e o terceiro ponto é onde é aplicada a força. Nós vamos ter aqui no centro do corpo de prova, que aí é pressuposto do ensaio, uma linha que nós chamamos de neutra, ou seja, essa linha nem vai estar sendo tracionada nem comprimida. A parte de fora do corpo de prova, melhor, dessa parte de dentro aqui do corpo de prova, quando está sendo aplicado o esforço, as fibras dessa região aqui sofrem compressão. E as daqui de fora sofrem tração. E no centro, continuamos com nossa linha neutra, ou seja, essa linha neutra nem sofre compressão, nem sofre tração. Então, a flecha ou o deslocamento será a medida, é a deformação medida dessa linha aqui no início do ensaio para essa linha quando dá
deformação. Então isso aqui é o de 3 pontos e o de 4 pontos, que é muito utilizado para madeiras. A força, ao invés de ser aplicada em uma carga concentrada em um único ponto, ela fica distribuída em 2 pontos. Então aí nós temos 2 pontos dos apoios e 2 pontos da aplicação da carga. Então nós temos um ensaio de flexão em 4 pontos. Isso aqui para corpo de prova relativamente pequeno, isso aqui para corpo de provas um pouquinho maior. E aqui, em todos os dois, nós temos o deslocamento. O método engastado se engasta uma ponta e aplica o esforço em outra. Por exemplo, postes. Esses postes de iluminação de concreto passam por um ensaio parecido com esse, em que eles têm que suportar uma determinada flexão para ser aprovado o uso. E no caso aqui, a flecha é de onde se partiu e até onde suportou a deformação. No caso de um poste, tem que atingir um determinado limite. Tá? Isso aí é a norma que define. E da mesma forma que para os outros ensaios, se consegue também fazer o gráfico da carga em função da deformação. E aqui temos uma variação clara da mudança de perfil. Ou como o comportamento muda se a gente muda o perfil do corpo de prova. Tá? Aqui nós temos um perfil em I, um perfil retangular e um perfil cilíndrico. Então, de acordo com que muda o perfil ou a seção transversal do corpo de prova, a resposta à flexão modifica. Então, o resultado da carga aplicada em função da deformação sofrida vai depender deste perfil. Esse tipo de ensaio ele é muito utilizado para colunas, ou quando se quer, por exemplo, estudar uma determinada viga. Então se faz o uso do ensaio de flexão, isso em estruturas bem maiores, tá? Normalmente, para coisas mais laboratoriais, nós trabalhamos com corpos de prova prismático e normalmente para materiais cerâmicos ou metálicos duros. Todos esses cálculos, ou os cálculos que possam advir para se determinar flecha, o módulo de ruptura ou módulo de elasticidade, tudo é feito baseado em momento de inércia de cada uma dessas figuras geométricas. Aqui no exemplo nós temos das mais simples, tá? Nós temos aqui com perfil retangular, com perfil cilíndrico e aqui triangular. Então, para cada um desses nós temos a posição da linha neutra, temos o momento de inércia, temos o cálculo da flecha, isso aqui para um ensaio de 3 pontos. Então a flecha vai ser a carga máxima vezes o comprimento ao cubo, sobre 4 vezes o módulo de elasticidade, vezes B, que é uma dimensão do corpinho de prova, vezes H, que é a outra dimensão do corpinho de prova. Então aqui nós conseguimos calcular a flecha, e se nós temos a flecha máxima, sabemos a carga, podemos determinar o módulo de elasticidade. O módulo de ruptura, nós vamos ter 3 vezes a carga máxima vezes o comprimento, vezes 2, vezes B, vezes H. Então, tudo isso aqui baseado no momento de inércia, baseado em cálculo de força cortante e momento fletor. Então, tem todo um cálculo para se chegar nessas fórmulas. E aqui, o módulo de elasticidade, que também dá para ser calculado pela carga e em relação à flecha. Então isso aqui válido para 3 pontos, aqui para 4 pontos e aqui para os 3 perfis em questão. E aqui para o sistema
engastado. Então nós temos flecha, o momento, o módulo de ruptura e o módulo de elasticidade. Ainda temos como calcular o módulo de resiliência, que o módulo de resiliência na flexão é determinado em função da tensão aplicada das dimensões do corpo de prova, sempre dentro do regime elástico, dado por esta formulazinha aqui. E o módulo de tenacidade. A tenacidade, o material também é determinada como no ensaio de tração, como a gente viu, sendo dado pela área do gráfico tensão versus flecha. Nesse caso aqui, que é a determinação, admitindo-se que este apresenta um formato parabólico, pode-se escrever da seguinte forma. Então a gente consegue determinar módulo de elasticidade, tensão de ruptura, módulo de resiliência e módulo de tenacidade no ensaio de flexão. Aqui nós temos um ensaio de flexão realizado em um compósito feito com fibra de vidro. Basicamente, deixa eu só dar uma noção do que danado vem a ser um compósito laminado. Basicamente vai ser uma camada de fibra, vou mudar aqui a cor, uma camada de resina, outra camada de fibra, outra camada de resina, outra camada de fibra. Então, basicamente, se a gente conseguisse olhar, mal comparando, seria algo do tipo fibra. Essas camadas de resina são bem finas, tá? Basicamente, se trabalhar com resina líquida, praticamente não vê essa camada. Resina, fibra, resina. Tá? Então, fica uma espécie de sanduíche. Tá? Isso aí é um compósito que a gente diz que é um compósito laminado, onde são lâminas de fibra de vidro impregnadas com resina, empilhadas umas sobre as outras. This experiment is to attempt to understand the behavior. Aqui está a máquina, tá? De novo, o ensaio pode ser realizado em uma máquina universal. Lembrando que máquina universal ela faz tração, compressão, flexão e aí vai, tá? Então, basicamente, nós temos aqui os dois apoios e aqui o ponto de aplicação da carga. No caso especificamente desse modelo aqui, é um aparato que é colocado na garra que faz um ensaio de tração. Então vai ser colocado esses apoios aqui, vai depender do tamanho do corpo de prova, que aí vai ser determinado pela norma, qual a distância entre esses apoios, e a colocação do corpo de prova aqui. A aplicação da carga tem que estar exatamente no meio do corpo de prova. Normalmente se faz marcações no corpo de prova para colocar nos apoios e onde a carga vai ser aplicada. Of a composite material. What we have here is an epoxy resin that's Nesse caso específico, o compósito é feito com resina epóxi e fibra de vidro. with longitudinally and continuously aligned E glass com fibras alinhadas de vidro. very, very small diameter. We have two samples that we're going to test, and we're going to put them into a 3-point bend test on this machine here that is capable of measuring load at the central point. The two samples that we have are 200 millimeters and 40 millimeters in span length. The overall length of each sample is slightly bigger than that. The 200 is from the supports as shown here, or 40 as shown there. The first thing we need to do is just measure the sample diameter. Como todo ensaio, se faz as medidas do corpo de prova para ser colocado para fazer os cálculos depois. We know the span length, that's noted.
if we measure the depth of the sample will be loaded that way. So the depth of the sample is on screen now, 7.97 millimeters. The width or breadth of the sample is 12.2 millimeters. We shall now load this onto the 3-point bend jig. The crosshead of the machine will drive the central support downwards, and the load that is required to push the sample down will be recorded on the computer system and made available later in the form of a graph. Aí o teste foi feito com uma velocidade um pouquinho maior. Então o corpo de prova vai se deformando. No caso, ele vai até a ruptura do corpo de prova, que nesse caso aí vai ser característico pelo quebrar das fibras de vidro. Voltando à velocidade atual. Então a flecha é basicamente o que partiu desse ponto aqui, onde estava no início do ensaio, até chegar nesse ponto final. Quebrou. Aqui acontece uma coisa que é relativamente comum em materiais laminados, que é a delaminação. Não sei se vocês conseguem perceber aqui embaixo, em que tem, a gente consegue perceber que tem as camadas se separando uma das outras. Então esse processozinho aqui é chamado de delaminação. So what's happened here is that the material has failed on the bottom surface because this surface is in tension. And we'll lift this in a second and just have a... E aqui a gente consegue, aqui basicamente o que está acontecendo com essa parte aqui das fibras de fora é um sistema de tração. Então foi tracionado tanto que as fibras de vidro, por ser de vidro, tem pouca deformação, tem um comportamento frágil. E aqui em cima você tem as fibras sendo comprimidas, sofrendo uma curva aqui em cima. Look at the fracture. E agora o gráfico. Então, no gráfico nós temos a carga sendo aplicada e a flecha. Então, se nós temos carga, temos a área, isso aqui a gente converte em tensão, e aqui a gente consegue também ter a deformação, e a partir daí consegue-se chegar aos valores de tensão de ruptura, módulo de elasticidade e, eventualmente, o cálculo das outras variáveis que se deseja.